Capítulo 1 As Máscaras de Navarro. O ar em Navarro tem um gosto metálico, como se a cidade inteira estivesse enferrujando em silêncio. Eu caminho pela calçada e sinto os olhos deles. Não são olhos de ódio escancarado, são piores. São olhos de bom dia e como vai você, enquanto por dentro planejam como me fazer tropeçar. Sandra e Vitor estão lá, no jardim impecável deles. Ela rega as flores com uma delicadeza que enganaria um santo. Ele acena para um vizinho, o retrato do cidadão exemplar. Mas eu conheço o brilho no olhar deles quando as cortinas se fecham. Eu sei quem espalha os boatos, quem liga para a polícia quando eu aumento o som da TV por 5 minutos, quem faz questão de sussurrar quando eu passo. Bom dia, Machado. Vitor grita, com aquele sorriso branco demais. Eu não respondo. Mantenho a cabeça baixa. Se eu sorrio, sou falso. Se eu ignoro, sou o vizinho estranho. Eles criaram um labirinto onde todas as saídas levam ao meu erro. Sinto o celular na mão da Sandra, sempre a postos, esperando o momento em que eu vou perder a paciência. Eles não querem apenas me prejudicar, eles querem o espetáculo da minha queda. Capítulo 2 O som do cerco. O Hugo apareceu hoje na esquina da minha rua. Ele não mora aqui, mas Navarro é pequeno o suficiente para que o rastro de sujeira dele chegue a qualquer lugar. Ele estava encostado em um carro escuro, conversando com 2 sujeitos que exalavam o perigo das sombras do submundo. Hugo é o tipo de homem que não suja as mãos, ele apenas aponta o alvo. E o alvo, hoje, era eu. Lembro-me da última vez que o sangue subiu à cabeça. O grito que saiu da minha garganta foi o som de meses de humilhação acumulada. Eu quebrei um vaso, eu gritei nomes, eu apontei o dedo. E lá estavam eles. Sandra e Vitor, nas sombras da varanda, com as câmeras erguidas como armas. Eles não filmaram a provocação que me levou ao limite, eles filmaram apenas o monstro que criaram. Agora, o Hugo ri enquanto olha para o celular, provavelmente assistindo aquele vídeo pela 100ª vez. Ele sabe que, para o resto de Navarro, eu sou o louco da vizinhança. E para os amigos dele nas sombras, eu sou apenas um problema que precisa ser removido. O cerco está fechando. Eu escuto o motor do carro de Hugo ligando e o sussurro constante dos vizinhos. Eles acham que eu estou surtando de novo, mas na verdade, eu finalmente estou começando a entender o jogo. Capítulo 3 O silêncio que grita. Minha casa deveria ser o meu santuário. O lugar onde as vozes na minha mente encontram um pouco de repouso, onde o mundo lá fora para de girar tão rápido. Eu não dou um pio. Passo horas sentado no sofá, apenas respirando, tentando manter as peças do meu cérebro no lugar. Mas a paz é um luxo que Sandra e Vitor decidiram que eu não mereço. Tenho esquizofrenia e necessito de paz e um ambiente sossegado, mas isso eles nunca me deram. Eles conhecem os meus gatilhos. Eles sabem que o som de um salto alto batendo rítmico no teto, ou o rádio ligado numa frequência chiada bem perto da minha janela, agem como facas na minha percepção. Eles não fazem barulhos altos o suficiente para os outros vizinhos reclamarem, mas fazem o barulho certo para me desequilibrar. É uma tortura cirúrgica. Eu sinto o prazer deles atravessando as paredes. Quando eu começo a tremer, eu sei que Sandra está sorrindo. Eles transformaram a vizinhança em um tribunal onde eu sou o réu, o carrasco e a própria prova do crime. Para eles, minha esquizofrenia não é uma doença, é um brinquedo. Capítulo 4 O limite do abismo. Aconteceu no final da tarde. Eu estava no meu limite, tentando desesperadamente ignorar o sussurro que vinha do quintal deles, frases curtas, risadinhas, palavras soltas que ecoavam dentro da minha cabeça como trovões. Louco, perigoso, ninguém te quer aqui. Eu explodi. Não foi um plano, foi um curto-circuito. Saí pela porta gritando, as palavras saindo atropeladas, tentando expulsar o veneno que eles injetaram em mim. Eu bati no portão, eu apontei para o céu, eu tentei explicar o que eles estavam fazendo, mas minha voz era um ruído confuso e desesperado. E, como num passe de mágica, as câmeras surgiram. Sandra estava com o celular em mãos, a expressão de vítima assustada perfeitamente ensaiada. Vitor me olhava com uma piedade falsa que ardia mais que o ódio. Eles não gravaram os meses de provocação silenciosa. Eles gravaram apenas o homem descabelado, gritando sozinho na rua, parecendo uma ameaça para a comunidade de bem. Ele precisa sair, Vitor. É perigoso para as famílias, Sandra disse, alto o suficiente para os outros vizinhos ouvirem. Fui expulso. Fui arrancado do único lugar que eu tinha, com a roupa do corpo e o rótulo de louco colado na testa. Ninguém perguntou o porquê do meu surto. Ninguém quis saber o que aconteceu antes do vídeo começar. Em Navarro,
A verdade não importa, desde que a mentira seja bem filmada. Capítulo 5 – O risco da loucura. A rua era fria e impessoal. Eu não tinha casa, não tinha vizinhos, apenas o eco dos meus próprios gritos presos na garganta. Tudo que me restava era o meu caderno de desenhos, o único lugar onde o mundo fazia sentido. Ali, eu não era o louco, o perigoso. Eu era o criador de mundos, de rostos que não me olhavam com julgamento. Mas até ali, eu era um fantasma. Ninguém jamais viu a beleza que eu via. Minha arte era tão invisível quanto a minha dor. O surto veio como uma tempestade escura. As vozes, antes sussurros de Sandra e Vitor, transformaram-se em gritos de comando dentro da minha cabeça. Eu andava sem rumo, com o caderno apertado contra o peito, quando o vi. Um homem, um desconhecido, que tinha o mesmo sorriso falso de Vitor. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Não houve plano. Não houve hesitação. Apenas a explosão de meses de fúria contida. Quando recobrei a consciência, minhas mãos estavam sujas, o caderno no chão, e o homem, ele não estava mais sorrindo. O silêncio que seguiu foi absoluto. E, curiosamente, as vozes na minha cabeça também se calaram. Agora, o mundo que me via como monstro finalmente tem a prova. Fui arrastado daqui, não para a prisão, mas para um lugar ainda pior, um hospital psiquiátrico penal. Um lugar de paredes brancas e uniformes cinzas, onde a arte é proibida e a loucura é a única linguagem aceita. Sandra e Vitor venceram. Eles me queriam louco e perigoso, e agora eu sou exatamente isso aos olhos de Navarro. Capítulo 6 – O fantasma de Navarro. As portas do hospital se abriram e o ar de Navarro me atingiu como um tapa. Eu recebi a liberdade, mas para onde eu iria? Meus pés, por puro hábito ou masoquismo, me levaram de volta para a mesma rua, para a mesma casa que agora parecia um túmulo de memórias. Eu entrei em silêncio. Não havia música, não havia desenhos, não havia alma. Eu estava vivo por uma questão biológica, mas por dentro, o machado que sonhava e criava mundos tinha ficado para trás, enterrado sob o peso daquela estrutura branca e fria do hospital penal. Pela fresta da cortina, eu os vi. Sandra e Vitor estavam no jardim, rindo com outros vizinhos. Eles pareciam mais radiantes do que nunca. O triunfo deles era absoluto. Eles me transformaram em um criminoso, me expulsaram, me viram ser trancafiado e agora me viam voltar como uma sombra. Para a comunidade, eu era o louco perigoso que voltou para casa por uma falha do sistema. Para eles, eu era o troféu de uma guerra que só eles lutaram. Eu não reajo mais. Eu poderia gritar a verdade, dizer que eles me empurraram até o abismo, mas quem ouviria um homem que carrega um prontuário psiquiátrico como documento de identidade? Em Navarro, eu sou apenas um móvel inútil em uma casa vazia. Eu vejo Hugo passando de carro, reduzindo a velocidade em frente à minha janela, apenas para se certificar de que eu ainda estou ali, quebrado. Eu estou. Eu existo, eu ocupo espaço, mas a luz se apagou. Machado morreu em algum lugar entre o primeiro vídeo de Sandra e a última cela do hospital. O que sobrou é apenas o resto de um homem, assistindo ao triunfo dos canalhas enquanto o sol se põe em Navarro.